Olá, estamos abordando em nossas explanações algumas ideias sobre sociologia. Meu nome é Ronei De Luc, também conhecido como Professor Teco. Na nossa última aula, nós falamos a respeito da origem da sociologia, a sociologia como a ciência da crise. Ela surge mediante as transformações sociais ocorridas no século XVIII e no século XIX. No século XVIII, nós vamos ter a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. No século XIX, os movimentos liberais, nós vamos ter a segunda fase da Revolução Industrial e outros acontecimentos. Para hoje, nós vamos começar a nossa abordagem sobre os clássicos da sociologia. Vamos lá? Portanto, para hoje, clássicos da sociologia, nós vamos analisar as ideias rapidamente de Augusto Comte e de Karl Marx. Sobre Augusto Comte, nós devemos primeiramente lembrar que ele é chamado de pai do positivismo. E por essa ideia, positivismo é um conceito que possui distintos significados, englobando tanto a perspectiva filosófica e científica do século XIX e XX. E a ideia positivismo, ele nasce em 1830 com a publicação da obra de Augusto Comte chamada Física Social. A partir daí, a ideia é, primeiramente, organizar o pensamento social mediante a base científica. Analisar a sociedade com a base científica. Portanto, as leis das ciências exatas, das ciências da natureza, sendo aplicadas à análise social. Desde o início das suas atividades, o Augusto Comte, na primeira metade do século XIX, até o início do século XXI, o sentido da palavra positivismo mudou radicalmente, incorporando diferentes sentidos, muitos deles opostos e contraditórios em si. Dessa forma, há correntes de outras disciplinas que se consideram positivistas, sem guardar nenhuma relação com a obra de Comte. Exemplos paradigmáticos dessa ideia são o positivismo jurídico, do austríaco Hans Kelsen, o positivismo lógico do Círculo de Viena, de Rudolf Carnap, Otto Neurath e os seus associados. Portanto, as ideias de Augusto Comte vão influenciar outras correntes fundamentais. A gente tenta lembrar que o positivismo ou os acontecimentos do século XVIII, século XIX, são agora alicerçados no chamado cientificismo, que é a crença no poder dominante absoluto da razão, em conhecer a realidade e traduzi-la sob forma de lei científica. O positivismo, então, surge como a primeira forma de pensamento social. A ideia é utilizar a razão e os elementos da razão para a análise da própria sociedade. Assim como a sociologia surge mediante os acontecimentos históricos do seu período, agora o positivismo surge também com uma relação direta com as suas transformações do pensamento racional. O positivismo está ligado diretamente à razão e, assim, a concepção cientificista do positivismo é uma justificativa ideológica da superioridade cultural europeia e de sua expansão colonialista sobre os continentes africanos e asiáticos. Em história, vocês estudam principalmente no século XIX chamado neocolonialismo. E uma das ideologias do neocolonialismo é o darwinismo social. Portanto, as ideias do pensamento positivista agora utilizadas para justificativa ideológica das ações dos Estados europeus. E essas justificativas estavam justamente para a expansão do ideal cientificista de civilização. As ciências sociais, nas ciências sociais, o positivismo é a aplicação do método das ciências naturais sobre o estudo dos fenômenos sociais. Ou seja, pegar leis da física, pegar leis das ciências naturais e aplicar diretamente no estudo dos fenômenos sociais. O positivismo possui três ideias básicas. Primeira, a sociedade é regulada por leis semelhantes às naturezas, isto é, leis invariáveis e independentes da vontade humana. Daí deve haver na sociedade uma ordem natural. Segundo, os métodos e procedimentos
para conhecer a sociedade são exatamente os mesmos que são utilizados para conhecer a natureza. E terceiro, da mesma maneira que as ciências da natureza são ciências neutras, objetivas, livres de ideologia, de juízo de valor, as ciências humanas devem funcionar segundo esse modelo de objetividade científica. É a partir daí que nós percebemos a importância do pensamento de Augusto Comte. E Augusto Comte, ele implica as suas ideias nessa abordagem, em instituir as leis, as ciências da natureza, na organização e análise da sociedade. Aqui nós temos os chamados precursores da sociologia. Tá? Primeiro lugar, Conde de Saint-Simon e depois Augusto Comte. Todas as teses fundamentadas de Comte estão alicerçadas como base em Saint-Simon. Em Saint-Simon, ele falava da necessidade de restauração da ordem pós-evolução. E Saint-Simon dizia assim, durante o período da Idade Média, a ordem era organizada pela elite. Essa elite era formada pelos sacerdotes e pelos senhores feudais. Os sacerdotes responsáveis por criar as normas, e esses senhores feudais, eles estavam ligados diretamente à imposição dessas normas. E para você ter ideia, cabia aos servos somente a obediência e observância a essas normas. E Saint-Simon diz assim, no processo de evolução da sociedade, a ordem, ou a manutenção da ordem, ainda está na mão das elites. Mas a elite mudou. Essa elite mudou porque agora são os cientistas que estão como no topo da elite e os industriais. Os cientistas, eles desenvolvem teorias. Os cientistas, eles desenvolvem experimentos, criações que os industriais vão utilizar no seu processo de desenvolvimento da produção e também de acumulação da capital. E os cientistas criam normas e os industriais vão impor essas normas por meio da sua tecnologia. E cabe aos operários a obediência no processo produtivo. Dessa forma, os cientistas vão substituir os sacerdotes, porque os cientistas são eles que vão dominar o conhecimento e a razão. Augusto Comte busca explicar os fenômenos sociais, assim como a biologia explica um órgão e suas funções de um organismo. Vê a necessidade de um homem agir segundo os conhecimentos de que dispõe, pois suas relações com o mundo e com os outros homens dependem do que ele conhece da natureza da sociedade. A partir desses princípios, Augusto Comte vai elaborar a lei chamada Lei dos Três Estados. Ele faz uma classificação das ciências até chegar à sociologia, que antes ele dominou de física social, lá em 1830, ele vai estabelecer uma análise da sociedade industrial. No final de sua vida, chega à conclusão da necessidade de uma nova religião. Portanto, as ideias de Augusto Comte tornam-se claramente para serem analisadas, porque nós percebemos a análise dele centralizada principalmente na organização da sociedade. E a sua influência foi relevante no Brasil no final do século XIX. Nós vamos ver daqui a mais um pouco. Segundo o pensamento de Augusto Comte, lei dos três estados. Nós temos o estado teológico. Toda a sociedade evoluiria sobre a análise desses três estados. Do estado teológico, do período da imaginação, do fetichismo, do politeísmo, a transição para o monoteísmo, nós temos o estágio metafísico, ligado diretamente à razão. E do estágio metafísico, nós iríamos diretamente para o estado
positivo, através da análise, da observação e da experimentação. Então, do estado teológico para o estado racional e para o estado da experimentação, ou positivo e científico. No campo teológico, a religião dominaria. No campo metafísico, a filosofia. No campo positivo, a ciência. Assim, nós podemos estabelecer a classificação das ciências para Comte, dos conhecimentos mais abstratos, simples, gerais, para os mais concretos, complexos e particulares. Queremos dizer que a matemática, a física, a química, a astronomia e a biologia estão ligadas justamente a essa concepção, onde ele diz que disso tudo, a síntese disso tudo seria a física social, uma forma estática e na sua forma dinâmica. Na forma estática, a ordem, a lei, a norma, na forma dinâmica, o progresso. E essa física social tem como objetivo máximo a análise da sociedade. Daí o surgimento da sociologia. E ele faz uma análise da sociedade industrial. Portanto, o predomínio da mentalidade científica, a liderança dos industriais e sociólogos, e essa nova religião estaria ligada sobre a ignorância da ausência da moral, os conflitos, a necessidade de se criar uma nova moral. A nova moral exigirá uma nova religião, baseada no culto à humanidade. O culto à humanidade, segundo Augusto Comte, se dá porque é o indivíduo que movimenta a sociedade, é o indivíduo que desenvolve ciência, que desenvolve teorias sociais. A partir daí, percebemos que as ideias de uma nova religião seria a religião positivista ou religião científica para Augusto Comte. Essas ideias vão necessariamente instituir a base do pensamento positivista de Augusto Comte. Amor por princípio, a ordem por base e o progresso como fim. Você já deve ter ouvido falar necessariamente dessas três palavrinhas, amor, ordem e progresso. Fica mais claro na nossa bandeira. A bandeira nacional, ela traz ordem e progresso, base do lema positivista que os militares ou os positivistas brasileiros durante o século XIX, antes da proclamação da República, com a fundação do Clube Republicano, adotam basicamente as ideias de Augusto Comte. Então, essas ideias vão levar as influências da elite brasileira na França, a Escola Militar do Rio de Janeiro, o nascimento, o desenvolvimento do ideal republicano e também os anseios por uma religião positivista. Essas influências no Brasil vão levar alguns indivíduos diretamente ligados à ideia de ciência, como Teixeira Mendes, Benjamin Constant, Miguel Lemos, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, Clóvis Bevilacqua. Esses indivíduos, como Benjamin Constant, Teixeira Mendes e Miguel Lemos, associados às fileiras do desenvolvimento positivista no Brasil, são os ligados diretamente ao processo de proclamação da República. Alguns outros nomes fundamentais influenciados pelo pensamento positivista. E ainda, a criação do tempo positivista no Brasil, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso como fim. Esse progresso estaria ligado diretamente às leis científicas. Os vivos são sempre, cada vez mais governados necessariamente pelos mortos. Viver às claras, viver para servir, viver para outrem. O belo é o esplendor do bem. As ideias estão diretamente ligadas ao desenvolvimento do pensamento social. Portanto, a análise do pensamento de Augusto Comte se dá na introdução das leis das ciências naturais à sociologia ou às ciências sociais. O desenvolvimento da física social como base da formação do pensamento sociológico. Aí nós temos a divisão da evolução do processo de toda a sociedade. Toda a sociedade passa pelos três estados, chamados de estados teológico, estados
estágio metafísico, estágio positivo. Estágio teológico, do predomínio da religião, do misticismo. Estágio metafísico, domínio da filosofia. Estágio positivo, domínio do pensamento científico. As influências das ideias Oxford se tornam bem claras no processo de desenvolvimento da proclamação da República no Brasil. Bom, agora nós vamos passar rapidinho sobre o pensamento social de um outro indivíduo. Esse indivíduo muito importante, chamado-se Karl Marx, ele é a base fundamental para a organização do pensamento social durante o século XIX, devido às suas contribuições, às suas ideologias. Vamos aqui falar um pouco das influências de Karl Marx, do pensamento de Karl Marx, de suas teorias. Vamos lá? A respeito de Karl Marx, nós temos então a organização de alguns temas clássicos em Karl Marx. A alienação, para Marx, tem um sentido negativo, em que o trabalho, ao invés de realizar o homem, escraviza. Ao invés de humanizá-lo, o desumaniza. Então, a alienação é um produto da dominação do capital sobre o indivíduo. O indivíduo agora ele deixa de ser realmente base do processo como um todo e agora ele torna-se uma ferramenta. Ainda, a alienação. O homem é estimulado a trocar. O homem é estimulado a trocar o verbo ser pelo ter. A sua vida passa a medir-se pelo que ele possui e não pelo que ele é. Para Marx, a religião e o Estado são formas de alienação. Essas formas de alienação fazem com que o indivíduo deixe de questionar os motivos pelos quais ele age e apenas ele passa a possuir cada vez mais. Ainda em Marx, a alienação econômica é uma forma do homem explorar o próprio homem, utilizando as formas de manipulação ou expropriação. Ainda, a ideologia associada à própria alienação. Marx não separa a produção das ideias e as condições sociais históricas nas quais são produzidas. Tal separação é o que caracteriza a ideologia. Pode ser compreendida como ciência das ideias. Para Marx, a ideologia age de uma forma como uma deformadora da realidade, pois mascaras as explorações dos sistemas capitalistas. A ideologia é utilizada por um processo de alienação. Produção e o consumo. Toda atividade econômica, toda atividade, ela é considerada por Marx como uma atividade de transformação medida pelo trabalho. É o trabalho que vai fazer com que o indivíduo estabeleça realmente a sua produção. Sem produção, afirma Marx, não há consumo. Porém, sem consumo, tampouco sem a produção, já que nesse caso a produção não teria o objeto. As esferas da produção e do consumo estão interligadas por um terceiro momento, o distributivo. Marx alinha produção, distribuição, intercâmbio e consumo. Como assim? Tudo está ligado diretamente ao trabalho. Tudo aquilo que você produz para um processo de consumo. E esse consumo, ele vai ligar diretamente ao capital. Porque para você consumir, você tem que ter posse do capital. Se você não possuir posse do capital, você necessariamente está alijado de todo o processo social. Ainda em Marx, o chamado fetiche da mercadoria. Objeto animado ou inanimado, feito pelo homem ou produzido pela natureza, ao qual se atribui o poder sobrenatural e se presta culto. Portanto, o indivíduo passa a cultuar a mercadoria e esquece de quem produziu. Significa conferido ao fenômeno da atribuição um valor simbólico aos produtos, às manufaturas. É um objeto material ao qual se atribuem poderes mágicos, sobrenaturais, positivos ou negativos, onde o indivíduo é deixado de lado no processo social. A referência de Marx ao trabalho é uma atividade própria do indivíduo. É o trabalho
o trabalho é um desprendimento de energia exclusivamente humano. Neste processo, o homem se enfrenta com um poder natural e, em palavras de Karl Marx, transforma a natureza. Essa ideia de Karl Marx pressupõe necessariamente a associação ao trabalho também. Tudo aquilo que Marx estabelece dentro da organização do pensamento social é a análise fundamental da produção. E toda produção tem um aspecto que vai levar o indivíduo cada vez mais à sua dominação pela chamada burguesia industrial. E, através disso, as ideias de Karl Marx se transformam cada vez mais. A mais-valia, por exemplo, é o valor do trabalho, abstrato, no sentido em que o valor padrão de um salário para uma determinada atividade é dado pelo mercado, isto é, pela demanda agregada aos capitalistas. A mais-valia seria a ampliação da duração da jornada de trabalho, mantendo o salário constante. Vejamos. A organização do processo do trabalho, o indivíduo vende 8 horas de trabalho. Dessas 8 horas, tudo que ele vai produzir vai estar ligado diretamente ao consumo. Só que toda a produção ele executa ele vai receber por 6 horas de trabalho. 2 horas de trabalho vai ser apropriada pelo capitalista. Assim ocorre o processo de alienação. E nesse processo de alienação, a mais-valia possui um poder fenomenal, porque a mais-valia estabelece uma certa dominação, uma apropriação do trabalho do indivíduo. E o indivíduo está necessariamente seguindo um processo chamado de produção acelerada. Cada vez mais no processo industrial a produção aumenta. Segundo Karl Marx, a acumulação do capital resulta num acúmulo de mais-valia. Parte que o trabalhador produz e que não é paga. São duas formas de mais-valia. A relativa, onde há a utilização da tecnologia para aumentar a produção e o lucro, com o mesmo número de trabalhadores e salário, e a mais-valia absoluta, onde o aumento do lucro se dá a partir do aumento das horas de trabalho que o operário é submetido. E essa ideia de Karl Marx leva a sociologia a desenvolver as ideias de classes sociais. A perspectiva de Karl Marx está fundamentada na ideia do materialismo histórico. Não se esqueçam que o pensamento social de Karl Marx está associado ao pensamento produtivo. Então, o materialismo histórico refere-se necessariamente a todo o processo produtivo que o indivíduo desenvolveu ao longo da história. E esse processo produtivo gera o seu oposto. Então, dominante, dominado, burguesia e proletariado. Essas ideias do materialismo histórico e dialético fazem com que o indivíduo perceba o nível de exploração no qual ele é submetido. A produção e a reprodução da sociedade capitalista só se realiza porque os capitalistas e trabalhadores entram numa relação de dominação, de exploração. Daí ele chamou de luta de classe. Segundo Marx, o Estado é um instrumento no qual uma classe domina e explora uma outra. Assim, o Estado é a classe dominante, que, deste modo, garante os seus interesses e o bom funcionamento da economia. Segundo Marx, o antagonismo das classes se tem entre patrão e operário, patrão e trabalhador. E as ideias de Karl Marx as ideias do pensamento marxista vão fundamentar diretamente as relações com o pensamento social. A sociologia de Marx era chamada de sociologia revolucionária, onde, segundo o pensamento do autor, o pensador, o estudioso, o sociólogo deveria se envolver com as causas sociais para poder estudar profundamente a sociedade.
Portanto, nasce então um anseio de desenvolver uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, sem classes sociais. Ele desenvolve então a ideia do socialismo, que seria a corrente reformista que tinha como seu objetivo a socialização por meio da produção, com base no pressuposto de que os problemas são oriundos das classes sociais. Ainda nessa perspectiva, Karl Marx estabelece a ideia do comunismo. É um sistema de governo na qual o objetivo era acabar com as classes sociais, a propriedade privada e propriamente o Estado. Então vejamos que existem diferenças claras e fundamentais entre socialismo e comunismo. No socialismo ainda há uma existência do Estado, onde esse Estado pressupõe o convívio dos indivíduos numa ordem social. O comunismo pressupõe a ausência desse Estado, onde a sociedade passaria a ser analisada, a sociedade passaria a ser organizada pelas classes não mais existentes, mas pelos grupos sociais que estão organizando a própria sociedade. Então, o socialismo pode ser considerado uma etapa de transição para o comunismo. E é bem evidente nós salientarmos que o socialismo marxista é diferente de outras expressões do socialismo pelo mundo, como, por exemplo, o socialismo utópico, pensado anteriormente a esse pensamento social. O pensamento de Karl Marx, então, é a eliminação direta das classes sociais e principalmente o Estado. Assim, se nós pegarmos a análise, o socialismo, a ideia é a reforma da sociedade, e o comunismo é acabar de vez com essas classes sociais. Portanto, no socialismo, a socialização do meio de produção é a base dos pressupostos. No comunismo, as classes sociais, a propriedade privada e o Estado devem ser abolidos diretamente da sua existência social. Ora, fica claro o pensamento de Karl Marx nessas ideias. E devido à organização do pensamento de Karl Marx, surgem ainda algumas correntes ligadas ao pensamento, como o próprio anarquismo, que seria uma organização de acordo com a necessidade de cada comunidade. Cada comunidade por si organizaria-se enquanto tal. Para o anarquismo, toda forma de governo, toda forma de Estado é opressora. Portanto, as relações seriam voltadas para o autoabastecimento, sem fins lucrativos e à base das trocas. O anarquismo postulava o fim do Estado e de toda e qualquer sociedade ou forma de governo, que seriam as causas da existência dos males sociais. Deveriam ser substituídas por uma sociedade onde os homens fossem livres, sem leis, sem políticas, sem tribunais ou forças armadas. Mas vejamos que o anarquismo tem como base as ideias do socialismo e do comunismo, mas o anarquismo não é necessariamente uma fundamentação teórica de Karl Marx. Outros vão fundamentar o anarquismo, mas para você elucidar principalmente que as ideias, os pensamentos começam a surgir ligados a essa ideia, àquela ideia, um autor ao outro autor. E Karl Marx é um elemento fundamental do pensamento do século XIX. Então, revendo, Karl Marx, nós temos o materialismo histórico e dialético. Toda a forma de organização social se dá por meio da produção ao longo da história. E no processo de evolução da história, toda força gera o seu oposto. Exemplo, dominante, dominado. Traz o conceito de luta de classes nessa relação entre dominante e dominado. Traz o conceito de mais-valia, que é tudo aquilo que o operário trabalha e que não vai receber por essa produção e é apropriado pelo seu patrão ou pela burguesia. Ele desenvolve necessariamente tais conceitos na perspectiva de explicar a ideia da alienação e da ideologia social.
Espero que tenha acompanhado com clareza as ideias de Conte e as ideias de Karl Marx. E nós vamos continuar as nossas abordagens de sociologia com os clássicos da sociologia, mas isso é assunto da nossa próxima aula. Vamos lá? Até mais!